Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é um daqueles vídeos para confirmar o canal mais triste de colecionismo do Brasil. Um daqueles vídeos que alguns consideram chatos, que a gente fica filosofando sobre algumas coisas, e o assunto novamente é o peso do hype, né? Que às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser algo positivo, mas diferente daqueles vídeos que algumas pessoas gostam, a grande maioria gosta de abertura de caixa, que muitos canais fazem. O canal, para mim, tem uma questão de troca de experiências, até de terapia, de trocar acontecimentos. Eu vejo o relato das pessoas que comentam no nosso canal. Obviamente não consigo responder de forma adequada a todos, sempre respondo no mínimo com uma carinha, um joinha, alguma coisa, mas eu acho que a grande maioria das pessoas que frequentam aqui o nosso canal gostam disso, entendem que é uma questão de opinião, que talvez não tenha certo ou errado do que eu vou falar e do que eu já falei lá atrás, e que tem a ver muito com vivência, biografia de cada um, etc. Eu já, lá atrás, fiz um vídeo sobre a questão do hype, da ansiedade, e boa parte disso está relacionada às vezes a uma certa frustração, ou às vezes carência, que acontecem com todo mundo em momentos da vida, ou às vezes tem gente que tem carência a vida toda. E essas pessoas às vezes pousam em alguns grupos, seja no colecionismo ou em outras coisas. Eu vou contar 3 ou 4 experiências aqui de hype, sendo a última uma bem venenosa, vamos falar assim, que eu escapei, mas por pouco. E isso, eu espero que essa troca de experiência seja útil, essas trocas sejam úteis para vocês e também para mim quando vocês colocam lá no relato. Então, lembrando, o hype é algo criado, essa ansiedade toda, onde as empresas se aproveitam disso, não de forma imoral, aqui no caso do que eu estou comentando no vídeo, mas se aproveitam disso exatamente para gerar vendas, angariar participação e propaganda das pessoas que frequentam as redes sociais, etc. Então, imagina só, sai alguma coisa, eu já tenho, então fica todo mundo correndo, puxa, eu não tenho ainda, eu já assisti, puxa, eu preciso assistir urgente, isso e aquilo, eu já fui. Então, é algo gerado pelas pessoas que frequentam as redes sociais, mas é algo ali, vamos falar assim, semeado pelas empresas de todos os segmentos, inclusive colecionismo e outras coisas. Então, primeiro exemplo, e depois eu vou chegar na questão do colecionismo e vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu lembro que recentemente saiu o filme da Viúva Negra, lá no Disney Plus. Quem tem assinatura poderia assistir. Eu tenho uma assinatura, na verdade, cedida pelo Estevam, nosso estagiário que fez aniversário recentemente. Ele incluiu eu, Osório, na assinatura dele. Fui assistir a Viúva Negra. Só que para você assistir o filme no lançamento, você tinha que pagar R$70. Senão, você esperaria, as pessoas esperaram alguns dias e poderiam assistir isso gratuitamente. Mas, existe essa ansiedade, vão me dar um spoiler, isso e aquilo. Eu paguei os R$70, porque também foi uma forma de retribuir a gentileza com o Estevam e com o Osório, eles poderiam assistir também da casa deles. Mas ao final do filme, que poderia ser qualquer um, não estou falando especificamente do filme da Viúva, eu fiquei pensando, puxa, por causa de 5 ou 10 dias, eu poderia ter economizado R$70, e não é o valor, os R$70, mas eu dei um dinheiro talvez de graça pela ansiedade de ter que assistir antes. Isso de estar junto com aquele grupo que estava comentando, aquela ansiedade de participar dos comentários imediatos das pessoas que assistiram. Então, veja só, o primeiro exemplo, eu caí. Então, essa história do hype às vezes é um golpe, ou às vezes é um golpe real mesmo, ou às vezes é um pequeno golpe, não que o filme valha ou não vale a pena, mas você poder esperar algo e de repente você está inserido numa ansiedade absurda. Lembrando que se você provavelmente está feliz ou plenamente tranquilo, essas outras coisas não chamam a tua atenção, as coisas podem esperar, se você tem problemas maiores, mas dependendo da tua situação emocional, você é obrigado a assistir aquilo
naquele primeiro momento, logo que sair. Então, essa é a primeiro exemplo. Segundo exemplo, tem a ver com esse cara aqui. Essa Wind Raider, da coleção He-Man e os Mestres do Universo Origins, saiu e saíram outras figuras também da última Wave. Então isso aqui, quando saiu, eu lembro que era próximo de R$270, tem gente vendendo a 300 paus. Eu falei, não vou pegar, eu tenho uma outra Classics aqui, deixa quieto, mas mesmo naquela, puxa, pego ou não pego, e queria tanto ter também mais uma para coleção, porque é uma outra coleção, etc. Um montão de gente, assim como aconteceu com outras figuras de He-Man e os Mestres do Universo, seja Revelation ou Origins, ou assim como acontece com outras coleções, seja Iron, Koto, etc. Então, deu aquela ansiedade, vou pegar, e resolvi naquele momento não pegar, porque estava pensando em outras coisas, outras prioridades, e cheguei a uma conclusão, eu já tenho uma outra, então deixei passar. Comprei essa aqui, aí você fala, puxa, mas por que você comprou? Porque nesse momento, isso é, na última semana, apareceu uma promoção. Eu acho que foi na Americanas, não lembro, ou no Amazon, acho que foi no Amazon. Isso é, de 270, paguei 204 e num outro site agora, você paga 183 mais um cupom de desconto, R$165. Então, uma série de figuras que eu peguei, e vocês também devem ter acontecido isso, acabaram pegando no hype, puxa, vai acabar, e às vezes realmente acaba, e a gente tem que tomar decisões, né? Às vezes coisa dá errada, mas naquele momento eu decidi que não pegaria, e de repente, pac, e eu sempre digo isso no canal, tem muita gente que fala isso que é uma bobagem, às vezes a gente deixa alguma coisa passar, e um belo dia aquela coisa cai no teu colo, ou de presente, ou com uma baita promoção, ou numa troca. O problema é quando cai no colo ex-namorada, é um outro problema. Mas nesse caso aqui de figuras, também a mesma coisa. Mattel, Iron, Sideshow e outras. Todas elas hoje em dia vivem dessa ansiedade, desse hype. E de novo, eles estão no papel correto deles. É uma ótima ferramenta de vendas, porque a partir do momento que aparece uma pessoa e fala, eu já tenho, cria-se aí uma ansiedade geral que eu também tenho que ter logo, antes que acabe, etc. Tem uma série de figuras que a gente fala, vou comprar correndo, e as figuras estão lá ainda nas prateleiras. Tem aquelas que, puxa, não encontro mais, uma hora aparece. Estava ouvindo estava vendo um vídeo no YouTube que parece que a Mattel agora no ano que vem, vai relançar uma série de figuras das waves anteriores. Não sei se isso é confirmado ou não, mas até figuras que as pessoas estão procurando e naquela ansiedade, etc. E por outro lado tem uma série de figuras que estão lá paradas. Você vai lá na Iron, vai na Pens & Dolls, a gente fez até a promoção do Tadeu recentemente. Então, segundo exemplo, isso acontece com grande frequência. E obviamente, quando a gente opta em não pegar, porque fala assim, olha, não quero isso agora, você corre o risco de um dia achar ou não. O que acontece comigo, por experiência, é que uma hora acaba aparecendo, ou uma hora eu acabo chegando à conclusão que apareceu algo melhor que aquilo. Falo, puxa, ainda bem que eu não peguei isso porque tinha um vício de fábrica, não era tão legal, alguém lançou algo mais legal. Então, segundo exemplo. Terceiro e penúltimo exemplo. Hamburgueria Jurassic Park. Então, eu estive lá, fui convidado, fiquei muito feliz pelo convite. Inclusive, no dia lá, o Renan estava lá, contente e ao mesmo tempo receoso de como seria a coisa toda. O lugar é fantástico, é incrível, mas eu ainda não pude levar minha esposa. Então tentei fazer a reserva, não consegui fazer a reserva ainda, fiquei chateado, falei, puxa, não consegui levar minha esposa. Aí cheguei para ela e falei, olha, não tem reserva tão cedo, talvez só dezembro, alguma coisa. E aí a resposta que ela me deu, mas eles vão fechar a hamburgueria, eles vão abrir só 2 meses e fechar tudo? É um lugar legal, fantástico, bom para comer, mas essa ansiedade toda, eu estava lendo postagens lá no Instagram da hamburgueria, gente falando, vocês estragaram com o meu sonho, eu queria o crachá do dia 1, um crachá, porque eu quero colecionar os crachás. Puxa vida, o crachá é algo complementar à experiência toda e tem gente que está triste por causa do crachá.
vi uma outra postagem, a pessoa falava assim, eu tenho crianças aqui que estão chorando, frustradas porque não vão. Escuta, eu não tenho filhos, e o que eu vou dizer agora pode ser uma bobagem, mas teus filhos precisam aprender ao não, ou aguardar. Quantas pessoas não têm nem a possibilidade de comer um hambúrguer? Você está ali, ó, na Atila Inocente, onde está a hamburgueria, você atravessa a rua, pula um quarteirão e cai na Faria Lima com a Juscelino, tem criança num carrinho que nunca talvez tenha comido um hambúrguer, talvez nunca não terá a oportunidade de comer num lugar como esse. Então teus filhos, você, a gente tem que esperar. Quantas pessoas nunca foram na Disney? E eu fui com 25 anos, depois de velho, com a minha esposa, que era namorada na época, a gente juntou um cascalho, foi Durango pra caramba, e pude esperar. A outra pessoa escreveu, eu tenho um filho autista que está chorando aqui. E daí? Triste, lamento, tudo, mas dê uma outra coisa. Por que você mostrou isso? Por que você criou esse hype numa criança? E na minha opinião, nessa situação, você está criando um adulto complicadíssimo. Posso estar errado, não tenho filhos, eu tenho gatos só. Tenho sobrinhos, tenho uma noção, amigos tem. Mas é uma situação... E outra, se você tem um filho ou tem um filho autista, é algo que te dá um VIP, isso é, te dá permissão para passar na frente de todo mundo. Então, se alguém chegar lá com 2 crianças autistas, você fica sem a reserva, porque ela pode mais que você, porque tem 2. Não sei. Então, e de novo, para uma situação que é um jantar, num lugar legal, bacana, e a hora que você acaba o jantar e vai embora, fazendo uma lembrança Cinderela, você vira abóbora, eu viro abóbora, a gente vira abóbora de novo. Então, na sexta-feira, aniversário do Estevão, eu, Tadeu, Márcio do Flins, pessoal do Figuraço, Paulo, a gente foi lá tomar cerveja e comer ali na Rua dos Pinheiros. Paramos num boteco, depois paramos no outro, sem desmerecer, obviamente, a hamburgueria, que é uma outra situação, mas foi muito mais divertido do que o dia da hamburgueria, que foi legal pra caramba, mas não pelo lugar, mas porque as pessoas que estavam ali estavam todas juntas, animadas pra caramba. A gente saiu feliz pra cá em 3 horas da manhã. E até o Zório, eu nem falei isso pro Zório, mas o Zório certamente vai assistir o vídeo e vai entender o que eu vou falar agora. O Zório tinha sido convidado para a hamburgueria lá que a gente foi, pouco antes da abertura. Ele não podia ir no dia, alguém falou, então a gente vai marcar um outro dia. E não ligaram mais para ele está até chateado, falou, puxa vida, não me chamaram mais. Mas eu digo pro Zório, a última sexta-feira foi muito mais legal, porque não depende do ambiente, do hambúrguer e tal, depende das pessoas. Isso é, da nossa situação emocional. Aliás, foi uma das coisas mais legais, dos encontros mais legais desse ano aqui, que é um ano também complicadíssimo, assim como o do ano passado. Então, o hype, tudo, minha esposa falou, mas vai fechar esse negócio? Não, dá para esperar. Se não der, vai no ano que vem. Mas tem e de novo, não é desmerecendo, o lugar é fantástico, é tudo legal. Mas se você não for hoje, você vai amanhã, depois, vai ter sempre uma oportunidade, um dia que você vai lá. Até uma outra postagem, só blogueiros são convidados, só... tudo isso é uma justificativa das pessoas para querer passar na frente das outras. Essa é a verdade. Então, as pessoas não é que... você faz uma crítica, a gente sempre tem críticas a fazer as coisas e tal, algumas razoáveis, outras não, mas as pessoas querem passar um jeito, querem dar um jeito de passar na frente das outras. Esse é o motivo. E quando alguém fala assim, não, a pandemia vai fazer as pessoas melhores, tal, depois da pandemia... Balela, eu posso ser pessimista, mas balela. Por último, e essa história é que eu queria compartilhar e é muito boa. Henrique Esmeraldo, ex-gerente da Concept Store, primeiro gerente, muitos conhecem, ele é do grupo lá da Santos Comic Expo, organizador, gente finíssima. Na quinta ou sexta-feira me mandou uma mensagem, ele tem a voz fininha, tá? Peneza, tem um cara vendendo um castelo de Grayskull Classics num grupo por R$1.500. Imagina. Eu tenho um castelo Origins, sempre quis ter um castelo Classics. Já perdi oportunidades no passado, mas depois acabei chegando à conclusão que é mais um trambolho e tal, mas sempre admirando aquele negócio.
Falei, R$ 1.500, Henrique, por mensagem, não deve ser o Classics, porque hoje tem gente vendendo a 10 mil, 7 mil, 12 mil, tem preços diversos. E ele mandou uma foto. E eu falei, o que é um grupo de WhatsApp? Então peça para o cara entrar em contato comigo, etc. E aí, prontamente, 2 minutos, o cara entra em contato, sem foto, sem nada. Ô, eu sou o cara do Castelo. Falei, quanto você quer no Castelo? R$ 1.500. Muita, né? Então, antes, eu falei, bom, vou falar com o cara porque tá estranha essa história e tal. Antes de falar com ele, cheguei para minha esposa e falei, olha, tem um cara vendendo um Castelo e tal. Ela falou, você tem o dinheiro, você compra, só não sei se vai encaixar no teu espaço lá, você vai ter que dar um jeito de encaixar aquilo lá. Então minha esposa autorizou, eu falei, bom, agora eu vou com tudo. Na ansiedade, R$ 1.500, só um Castelo desse tal, etc. Falei, vou te ligar para o cara. O cara, não, é melhor eu te ligar, etc. Uma história que começou já a ficar estranha. Ligou, ele falou que... Eu falei, puxa, teu número do Rio Grande do Sul? Você está em Porto Alegre? Não, estou numa cidade que chama Barra de alguma coisa lá, quase na divisa com o Uruguai. Falei, entendi. E você faz Mercado Livre? Não faço, tal, etc. Mas eu pago frete. Eu falei, olha, é que tem uma questão de confiança e tal, de formalidades aí. E muita gente na ansiedade vai lá, faz um Pix, isso e aquilo. E eu tava ansioso, aquele negócio, falei, puxa vida, é um Castelo de Grayskull que eu queria aqui. Classics. E aí ele falou, não, qualquer coisa eu faço em 2 vezes, você deposita metade, eu mando, pode vir buscar. Mas quem que vai buscar, sei lá, na divisa do Uruguai? Aí entram parênteses. Como é bom às vezes ter amigos e pessoas não só entendidas do assunto, mas às vezes para um respaldo emocional. Primeira pessoa que eu pensei, falei, vou dar um alô para a Luciana. Mas eu já sabia, a Luciana falou, comprar outra porcaria dessa tal, não era o que eu queria ouvir. E num segundo momento, falei, vou ligar para o Tadeu. O Tadeu estava ocupado, não podia falar naquele momento, tal, não atendeu. E aí eu pensei, o que o Tadeu ou um outro amigo faria? Né? Pensei um pouco e falei, olha, faz o seguinte, faz o Mercado Livre, eu pago o frete, pago a taxa do Mercado Livre e pago 300 paus a mais. Tá bom para você? Sem chance. Então, e depois apareceram outros elementos que denotavam um golpe. Isso é, na ansiedade, eu ia tomar um golpe. Depois o Tadeu me ligou, conversei com ele, o Tadeu tá com cara de golpe. O Tadeu chegou a oferecer R$ 1.000 a mais para ele, pro cara fazer pelo Mercado Livre, e o cara escorregou, mas é um papo estranho pra caramba. Então, no momento que eu botei a cabeça no lugar, conversei com outras pessoas ou pensei como seria, como outras pessoas se comportariam com isso. Eu naquele momento possivelmente deixei de levar um pelezão, não talvez de 1.500, mas ele queria metade e tal. Então, olha só, e esse cara tá num grupo de WhatsApp, entrou um dia antes, disse que comprou nos Estados Unidos, depois mandou uma foto que parece uma loja, então uma história super, super estranha, e fiquei depois pensando, para quantas pessoas ele vendeu esse castelo que não existe, possivelmente? Pelo hype, pela ansiedade. Então, olha só, essa história da ansiedade pode te dar um problema pequeno, pode te dar uma tristeza num primeiro momento, pode te fazer tomar um prejuízo enorme, sei lá, pode até te levar, dependendo, se você filosofar um pouco mais sobre situações e coisas do cotidiano, até te levar a vida, se bobear, pela ansiedade, pelo hype. Então, minha experiência nesse momento. Primeiro é tentar controlar ao máximo a ansiedade, e é muito difícil, mas é lembrar que algumas coisas não acabam, as coisas ficarão lá por um período maior, menor, e quando essas coisas acabarem, outras coisas aparecerão no lugar talvez melhores, talvez em situações melhores, né? Então, e por último, antes de fazer qualquer coisa, é sempre bom contar com um amigo, um familiar, a esposa, seja lá quem for, para você sentar e conversar, porque às vezes numa conversa de 5, 10 minutos, às vezes não é nem a pessoa te dá uma recomendação, uma dica, mas isso te faz pensar um pouco mais no assunto e você perceber que talvez esteja errando ou não esteja tomando a melhor decisão. Boa parte do canal é isso. Quando eu falo aqui, às vezes eu faço vídeos e tal, às vezes durante o vídeo eu vou refletindo e aí eu chego a algumas conclusões só pelo fato de ouvir eu falando sobre um assunto. Então,
Vídeo chato, né? Mas espero que vocês tenham gostado e que vocês não me malhem demais aí nos comentários, né? Mas Mercado Livre, pelo menos ou essas ferramentas seguras sempre, tá? Nunca Pix, nada. Deixem a ansiedade de lado. Se não der dessa vez, tentem na próxima, porque, de novo, você olha os grupos, WhatsApp eu não participou em nenhum, mas grupos de Facebook, o que tem de gente tomando chapéu, porque na ansiedade vai lá e faz um Pix. E eu ainda pedi, dados da tua conta, eu só tenho uma conta salário. Pô, o cara só tem uma conta salário e vai para os Estados Unidos, e aí eu consulto o telefone, eu tenho como fazer outras consultas, ver que o telefone não bate e tal. A gente se encontra em breve num próximo vídeo aí. Até mais. Tchau, tchau.